Juntos, rendemos graças ao Senhor por sua poderosa palavra. Amém. Irmãos amados, abramos a palavra de Deus em Atos, livro de Atos, capítulo 20, versículos 7 a 12. Eu vou ler o texto para os irmãos, é um texto relativamente pequeno, então eu quero lê-lo e depois, durante a exposição, nós vamos lançar mão de alguns versículos. Atos, capítulo 20, 7 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Irmãos, todos nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um pastor por excelência. Ele não só plantava igrejas, ele não só pregava o evangelho, ele não só foi aquele apóstolo separado pelo Senhor para levar o evangelho aos gentios, mas ele era um pastor por excelência. E uma das grandes alegrias, um dos grandes contentamentos de Paulo estava justamente no seu cuidado para com as igrejas. E é interessante que Paulo, aqui, ele estava indo para Jerusalém. Depois de ter passado por uma situação difícil na cidade de Éfeso, ele enfrentou ali um tumulto provocado por um tal de Demétrio. Ele continua a sua ida para Jerusalém, ele queria participar da festa de Pentecostes, mas não só por causa disso, porque ele havia tomado conhecimento de que os crentes mais pobres de Jerusalém estavam passando por muitas dificuldades. E aí, as igrejas da Macedônia, elas deliberaram levantar uma oferta para atender as necessidades desses crentes pobres de Jerusalém. E Paulo foi o grande responsável por fomentar isso nas igrejas, muitas delas que ele mesmo fundou, e juntamente com uma comitiva, ele levaria essa oferta para Jerusalém. Então, o que é que Paulo está fazendo? Ele está passando por regiões onde haviam igrejas estabelecidas. Ele então vai para Éfeso, lá ele enfrenta o tumulto, não é? E sai de Éfeso decidido a visitar novamente a Macedônia e a Acaia. E nessa sua ida, nessas suas andanças, visitando as igrejas, ele vai parar em Troade. Ele passa pela cidade de Troade, onde já havia um grupo esperando por ele. Na verdade, ele queria muito se encontrar com Tito em Troade, porque ele estava ansioso por saber notícias da igreja de Corinto. Ele sabia que lá em Corinto, problemas muito perigosos, coisas que poderiam colocar em xeque a unidade da igreja estavam acontecendo. Ele enviou Tito para lá, e ele marcou de se encontrar com Tito em Troade.
Tito não apareceu, mas havia lá um grupo de irmãos que se encontraram com Paulo, e ele vai se encontrar com Tito mais tarde na Macedônia. Então essa ida de Paulo a Troade, não é, fazia parte desse itinerário do apóstolo até chegar em Jerusalém. E é interessante que lá em Jerusalém, como os irmãos sabem, ele vai ser preso, um tumulto generalizado será provocado por alguns judeus, ele vai ser preso, vai apelar para César e vai ser levado para Roma. Então ele não veria mais os crentes na cidade de Troade e dificilmente veria muitos daqueles irmãos que estavam nas igrejas estabelecidas em muitas cidades por onde ele estava passando. Então esse é o contexto da chegada de Paulo a Troade. E quando ele chega em Troade, no primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam para partir o pão. E Paulo, ele começará nessa celebração, nessa reunião de crentes na cidade de Troade, no primeiro dia da semana. Observe aqui, já a menção do primeiro dia da semana como dia de culto para os cristãos, já estava acontecendo. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas já estava acontecendo essa ruptura das tradições judaicas pela igreja. A igreja, principalmente as igrejas gentílicas, estavam realmente caminhando, formatando já algumas questões que diferenciava, não é, a sua forma de adorar e de cultuar do judaísmo. Então aqui no primeiro dia da semana, eles se reúnem para partir o pão. Partir o pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Naqueles tempos acontecia nas igrejas as chamadas festas de amor ou festas ágape. E a ceia do Senhor fazia parte desta celebração. Então Paulo se reúne com os irmãos para esta celebração, para o partir do pão. E ele então começa a exortar a igreja, porque esse era um dos objetivos de Paulo, visitar esses irmãos, exortá-los, fortalecê-los na fé, além de recolher as ofertas que seriam destinadas aos crentes de Jerusalém. Acontece que essa exortação de Paulo, essa pregação de Paulo, não foi uma pregação de 40, 45 minutos. Uma pregação que durou horas. Horas. Uma pregação que foi sendo conduzida até altas horas da noite. Agora, preste atenção numa coisa. Augusto Nicodemos disse uma coisa muito interessante. Augusto Nicodemos disse o seguinte: sermão bom é sermão profundo e rápido. Porque se ele não for profundo, pelo menos ele é rápido. Interessante, né? Augusto Nicodemos disse isso. Então você preste atenção agora no que eu vou te dizer. Paulo não era, irmãos. Paulo não era. Nós temos algumas informações na palavra de Deus que nos ajudam a construir um pouco do tipo de pregador que era Paulo. Paulo não era um orador por excelência. Paulo não era. Paulo era um escritor por excelência. Era um pastor por excelência. Mas ele não era um orador por excelência. É interessante que aqui, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, os falsos apóstolos, esses sim, tinham uma oratória rebuscada, eram experts na arte da retórica. Por isso que eles impressionaram tanto os coríntios, porque os coríntios, né, o povo grego gostava muito disso, de alguém que falasse bem, alguém que tinha uma oratória irretocável. Paulo não era desse. Tanto é que escrevendo aos coríntios, ele mesmo vai dizer: quando eu fui ter convosco, eu não fui usando palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo não tinha a oratória como seu ponto forte. Entende? Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim: os falsos apóstolos falando acerca de Paulo. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. Então, irmãos, Paulo não era
um orador por excelência. Ele era um escritor. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, você se impressiona com a profundidade da carta. A teologia de Romanos é uma coisa impressionante. Tanto é que Romanos é o livro que vai ser usado por Deus para dar início à reforma protestante. Tanto é que Romanos é o livro que será lido por Agostinho de Hipona e o levará à conversão. Mas pregação não era o forte de Paulo. Então você imagine só, Paulo lá em Troade, pregando aquela exortação, uma palavra de exortação, por horas, sem aquele colorido que os gregos tanto buscavam, e isso foi produzindo algumas questões naquele povo que estava reunido. A palavra de Deus vai nos dizer que havia ali muitas luzes, e nós temos que entender uma outra questão. Naqueles tempos, o domingo não era um dia de descanso como é para nós hoje. Naquele tempo, não. As pessoas trabalhavam. E a igreja, irmãos, era composta de todo tipo de gente. A igreja era composta de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, escravos. E ali, eles reunidos naquele cenáculo, muitas luzes, obviamente que talvez um lugar abafado, não é? Isso foi produzindo um clima, talvez não tão favorável, e um jovem chamado Eutico. É interessante que esse jovem, a palavra no grego ali, denota um jovem entre aproximadamente 20 a 40 anos, dentro dessa faixa etária, estava ali assentado na janela, talvez realmente para se refrescar, era um ambiente provavelmente bem abafado. Esse jovem estava ali, provavelmente poderia ter trabalhado, poderia ter servido o dia todo, cansado, ouvindo aquele extenso discurso de Paulo, e Paulo falando das maravilhas de Deus, exortando a igreja, pregando a palavra de Deus. Uma atmosfera espiritual tomou conta daquele recinto. Veja só, algo vai acontecer, algo abrupto vai acontecer. Você pode ler comigo do versículo de número 9. Veja só, versículo de número 9 do texto de Atos capítulo 20. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O termo grego aqui não diz como morto. O termo é enfático. A queda foi fatal. Provavelmente ele deve ter caído aí de uma altura de 10, 12 metros. A queda foi fatal. E aqui entra uma grande questão que eu não posso deixar de dizer. Eles estavam fazendo o quê? Cultuando a Deus. Eles estavam adorando o Senhor. Numa atmosfera espiritual. O discurso foi extenso. Paulo pregando e falando dentro das características dele, acerca de tudo que Deus andava fazendo nas igrejas da Macedônia, da Acaia, da Ásia. E ali, as pessoas ávidas por ouvirem a palavra de Deus, mas o cansaço foi tomando conta daquele jovem, ele cai daquela janela e o culto é interrompido. É interessante isso. Talvez eu e você, nós poderíamos levantar esse questionamento, mas por quê? Deus não poderia ter impedido o Eutico de cair? Deus não poderia ter feito com que a situação fosse diferente? Por que é que Deus permitiu num culto, e nós estamos falando aqui de um culto, irmãos, dominado pelo Espírito Santo? Por que é que Deus permitiu? Mas Deus permitiu. Eutico caiu daquela janela e ele foi levantado morto. Eutico morreu com a queda. O culto foi simplesmente interrompido. Aquele momento espiritual, ele foi realmente tomado por um sentimento de apreensão, de expectação.
o medo, a insegurança. Provavelmente os pais de Eutico poderiam estar presentes, não se sabe. E agora eles ficam sabendo que o filho que estava lá, adorando, louvando, participando daquele momento, caiu. Irmãos, são questões que a palavra de Deus nos mostra, que numa primeira leitura, podem suscitar dúvidas no nosso coração. Mas Paulo estava ali, obviamente que Deus usaria Paulo para mostrar à igreja algumas coisas muito importantes. Devemos nos lembrar que Paulo nunca mais veria esses irmãos, e nós estamos falando aqui de um povo que amava profundamente o apóstolo. Paulo era amado pela igreja, muitas igrejas amavam o apóstolo Paulo, e talvez sabedoras de que não veriam mais, não se sabe, talvez elas ficariam inseguras. E agora, quem é que vai cuidar de nós? Quem é que irá nos amparar? Então Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, permitiu que isso acontecesse. E aí no versículo 10, a palavra de Deus nos diz que descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Um milagre aconteceu ali. O irmão Otto, na sua oração, disse que o nosso Deus é um Deus de milagres. Um milagre aconteceu ali. Deus tinha um propósito nisso. Agora preste atenção, porque isso é muito importante. E o tema da nossa exposição hoje é justamente isso, quando Deus está acima de tudo. Porque recentemente eu estive com uma pessoa, eu não pude deixar de pensar nisso, eu estive com uma pessoa que passou por uma situação difícil, e eu fui fazer uma visita a uma determinada igreja, e chegando lá a pessoa disse para mim que não poderia tocar naquela noite. Eu não posso tocar, porque aconteceu algo bem difícil comigo, e eu estou assim com o meu coração acelerado, e eu estou um pouco abalado emocionalmente, eu não consigo tocar. Bom, o que é que acontece aqui? Um rapaz morreu. Um rapaz foi vitimado por uma queda fatal. Talvez um susto, uma sensação estranha, poderia ter tomado conta do coração daqueles irmãos. Eles poderiam ter dito para Paulo: Paulo, o susto foi grande, nós estamos precisando agora de um tempo para poder colocar os sentimentos no lugar. Estamos agora precisando de um tempo para poder realmente levar Eutico para casa, para ver se ele está bem mesmo, se ele vai precisar de mais algum cuidado. Vamos deixar então para nós nos reunirmos em outro momento, ou se você tem mais alguma consideração para nos dizer, por favor, fale rapidamente, porque nós agora estamos dominados pelo susto que foi a queda de Eutico. Isso tudo poderia ter acontecido, mas não é isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de tudo isso, aquele povo subiu novamente com Paulo, voltaram para o culto. Veja só comigo, versículos 11 e 12, veja só. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Agora veja o versículo 12. Aí você vai entender. Aí você vai conseguir juntar as peças desse quebra-cabeça. Versículo 12. Então, depois de tudo isso, Eutico subiu junto com eles. Eutico não foi embora para casa. Eutico subiu. Eutico voltou para o culto. Depois, então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo estava indo embora. Deus não. Era isso que o Senhor queria que a igreja entendesse. Paulo está indo embora. Eu não. Eu vou continuar cuidando de vocês. Quando eu li esse texto, irmãos, realmente o Senhor falou o meu coração sobre isso. Porque a igreja primitiva, embora tenha enfrentado todas as dificuldades, tenha enfrentado perseguições severas, a igreja primitiva não tinha um templo para se reunir, a igreja primitiva não tinha nenhum tipo de equipamento ou qualquer tipo de situação que desse a ela algum tipo de conforto para cultuar a Deus em paz. Não, as igrejas
tipicamente igrejas que se reuniam em casas. Era uma igreja que passava por muitas dificuldades, porque vivia debaixo da desconfiança e da perseguição dos judeus, e também os romanos começavam a olhar a igreja com desconfiança, e grandes perseguições seriam empreendidas pelo Império Romano. Nós estamos falando de uma igreja, irmãos, que enfrentou muitas dificuldades para se manter viva, mas era uma igreja que colocava Deus acima de tudo. Era uma igreja que amava tanto a Deus, mas tanto, que ela não se deixava vencer pelos obstáculos e pelas dificuldades. E é sobre isso que eu quero pensar com você a partir de agora. Eu quero aplicar esse texto dentro dessa temática, quando Deus está acima de tudo, porque essa era a realidade da igreja primitiva. Essa era a realidade da igreja em Troade. Uma igreja que se reuniu com Paulo, um último encontro, e através de algumas situações, nos deixou aqui esse ensino de que era uma igreja que tinha Deus como prioridade. E é isso que nós precisamos no nosso dia a dia como cristãos, colocar Deus acima de tudo, ter Deus como prioridade nas nossas vidas. Quer ver só? Eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados desse texto. Vejam só, quais são, ou pelo menos, quais foram as atitudes da igreja que nos mostram que aquela igreja colocava Deus acima de tudo? Primeiro, quando Deus está acima de tudo, preste atenção, Ele se torna nosso assunto principal. Qual era o assunto principal de Paulo? Deus, Jesus Cristo. Paulo não sabia falar de outra coisa. Quando Paulo abria a boca, o que saía de sua boca era Jesus Cristo, salvação, graça. Paulo não conseguia falar de outra coisa. Irmãos, lendo nas minhas devocionais a carta aos Filipenses, lá no finalzinho da carta aos Filipenses, lá no finalzinho, há um versículo, o versículo 22 do capítulo 4, preste atenção no que o capítulo 4, versículo 22 de Filipenses nos diz. Todos os santos, quando Paulo está encerrando a carta, ele está mandando saudações para a igreja em Filipos. Ele diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem eram esses da casa de César aqui? Eram os guardas, eram os soldados da guarda pretoriana, da guarda do imperador. Mas pastor, como assim? Sabe por quê? Porque quando Paulo foi levado preso para Roma, a prisão de Paulo em Roma dava a Paulo a liberdade de receber visitas, de atender pessoas, mas já havia notícias de fugas de cristãos de maneira inexplicável. Então o que é que foi ordenado no tocante a Paulo? Paulo tinha que ser vigiado 24 horas por dia. Então a cada 6 horas, um guarda era acorrentado ao apóstolo Paulo para vigiá-lo. Era um turno de 6 horas. Agora, irmãos, pensem comigo. Dá para imaginar o que é ser acorrentado a um homem que só sabe falar de Jesus e ora sem cessar? Como seria? Obviamente que esses soldados, muitos deles, se converteriam ao evangelho. Esses soldados, então, estavam agora dentro da casa de César. E eles, então, mandam uma saudação para a igreja em Filipe. Por quê? Porque Paulo não sabia falar de outra coisa. O assunto principal de Paulo era Deus. E aqui nós estamos tendo um apóstolo pregar por horas. Eu me lembro, pastor Petrônio, irmãos, que o pastor Tarcísio fez 2 trabalhos missionários em Cuba. Ele foi em Cuba 2 vezes. E eu me lembro, nas conversas que eu tinha com ele, ele me falou algo interessante. Ele disse, pastor Alex, eu fui pregar numa das igrejas em Cuba e preguei 40 minutos. O povo ficou olhando todo mundo um para o outro e começaram a cochichar. Eu cheguei perto do intérprete e disse, o que eles estão falando? Pastor, eles estão aqui questionando, por que o senhor parou? Porque aqui eles estão acostumados a ouvir pregação de 3, 4 horas. O senhor pregou 40 minutos. Por quê? Porque o pastor Tarcísio estava com aquela ideia, não é? Brasileira de pregação, 40, 45 minutos e olhe lá. Lá em Cuba não.
3, 4, 5 horas de pregação. Meus irmãos, vocês aguentariam ver os pastores dessa igreja pregar 3 horas? Que desafio para nós, hein? Manter esse povo ligado 3 horas na mensagem. Imagine que desafio. Paulo pregou, irmãos, quantas horas dá para imaginar? Será que nós poderíamos pensar aqui em 8, 10 horas de pregação? Quantas horas? Se o culto tiver começado lá às 7, 7h30. Quase 12 horas, contando aqui, tirando talvez aí esse período de tempo, quando o Eutico caiu da janela, uma meia hora. Irmãos, muitas horas falando de Deus, Jesus, salvação, graça, amor de Deus, porque Paulo não sabia falar de outra coisa. Irmãos, irmãs, quando Deus está acima de tudo, Ele é o assunto principal. Há um hino no nosso cantor cristão, que é o hino 421, não sei quantos conhecem. O hino 421 diz assim: sabeis falar de tudo que nesse mundo há, mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá. Irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Falamos do mau tempo, do frio e do calor. Oh, bem melhor seria falar do Salvador. Falemos da bondade do grande Salvador, de sua excelsa graça, de seu imenso amor. Da cruz também falemos, onde Ele nos quis dar seu sangue tão precioso e assim nos resgatar. Irmãos, é uma tristeza, mas eu posso dizer para vocês que há cristãos que sabem dizer para você os nomes de todos os jogadores do time do coração, mas não sabem falar para nós 2 ou 3 nomes dos apóstolos de Jesus. Há pessoas que conseguem dar para você uma descrição dos últimos capítulos da novela, que não perdem por nada nesse mundo, mas não conseguem contar uma única história da palavra de Deus. Qual tem sido o assunto que domina as nossas conversações? Se Deus está acima de tudo, irmãos amados, é claro que nós vamos ter condições de conversar sobre tudo, mas nós conseguiremos conduzir a conversa para que ela chegue sempre em Deus. Eu sou fã de carteirinha, e eu não escondo isso de ninguém, de um dos maiores evangelistas que eu já conheci na minha vida. Aqui, pertinho de nós, o irmão João Coelho. Não sei se o pastor Petrônio conhece. Irmão João Coelho, pastor Igor, irmão Rogério. Não sei quantos o conhecem. Irmão João Coelho, ele é membro da PIB em Perdigão. Irmãos amados, esse irmão tem história para contar. Irmão João Coelho era o tipo de homem que não conseguia conversar 10 minutos sem falar de Jesus. E ele me contou algumas histórias. E ele me disse, irmão Alex, na época eu não era pastor ainda, ele disse, irmão Alex, certa vez, eu estava aqui no meu sítiozinho, e veio um homem ver a minha plantação de couve. E aqui nas conversas sobre como eu conseguia ter couves tão grandes, né, folhas tão grandes, conversando comigo, eu lembro que ele disse assim, rapaz, mas que calor é esse que está fazendo, né? Aí o irmão João Ribeiro disse, mas eu te digo que existe um lugar que é muito mais quente do que isso. É mesmo? Onde? É no inferno. E se você não crê em Jesus Cristo, é para lá que você vai. Ele era desse jeito. Certa vez ele estava numa fila de banco. Uma fila de banco. Aí a fila enorme, como muitas vezes é, e ele esperando calmamente, e o rapaz atrás dele colocou a mão nele e falou assim, rapaz, que vontade que eu estou de estar lá na frente da fila. Ele disse, mas eu sei de uma fila que você não vai querer ser o primeiro não. Aí mesmo qual? É a fila do juízo final. Como assim? Pregava para o moço. Ele era desse jeito, ele não conseguia conversar com alguém sem falar de Jesus.
Eu quero perguntar para a igreja nessa noite, como têm sido nossas conversações diárias? Deus tem sido nosso assunto principal, porque é isso que acontece quando Ele está acima de tudo. Não há por que nos concentrarmos em falar de outra coisa, a não ser da graça de Deus. Será que Deus tem sido o nosso assunto principal? Será que tudo o que conversamos ou falamos para as pessoas são, na verdade, subterfúgios que usamos para falar de Jesus? Quanto de Jesus você fala no seu dia a dia? Quando você está conversando com alguém, você entra no assunto da salvação com alguém, Deus está no seu dia a dia ali, fazendo parte desses diálogos, dessas conversas. Irmãos, veja o apóstolo Paulo, horas a fio, pregando para uma igreja, falando de Jesus, falando de Deus. Paulo não conseguia falar de outra coisa. Aí quando você lembra de Gálatas 2:20, faz todo sentido. Gálatas 2:20 ele diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Paulo respirava Jesus Cristo. Paulo não conseguia parar de pensar em Jesus Cristo. Paulo amava Jesus Cristo. Para Paulo, Deus estava acima de tudo e de todos. Tem sido assim conosco? Deus é nosso assunto principal. Quanto de Deus falamos no nosso dia a dia? Mas eu aprendo aqui uma segunda coisa. Quando Deus está acima de tudo, preste atenção, sua palavra tem a primazia. Primeiro eu falei de Paulo, mas agora eu quero falar da igreja. Observe no texto, irmãos. Leiam o texto, releiam o texto, e vocês verão um povo que não se importou com o horário. Vocês verão um povo que não se importou em ouvir um homem que não tinha lá uma oratória muito rebuscada. Mas aquele povo amava tanto a Deus, aquele povo amava tanto o Senhor, que aquele povo estava ávido por ouvir a palavra do Senhor. Aquele povo amava a palavra do Senhor. A palavra tinha primazia na vida daquele povo. E depois de tudo que aconteceu com Eutico, eles sobem e continuam ouvindo a palavra até o amanhecer. Eles não vão embora. Eles não ficam incomodados. Eles não ficam colocando a cabeça no banco. Eles não ficam tremendo as pernas, preocupados com o horário, olhando para o relógio toda hora. Dizem que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no tabernáculo metropolitano de Londres, ele tinha um relógio bem de frente dele, e de vez em quando ele parava a pregação e falava as horas na pregação. Irmãos, são 8 horas e alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas ficavam olhando para trás, não é? E ele então, para evitar isso, ficava falando as horas de vez em quando para as pessoas, para que as pessoas não ficassem olhando o relógio, preocupado com o horário. Eu não estou dizendo para vocês, é claro que nós estamos vivendo uma dinâmica de vida diferente. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é, quanto da palavra de Deus tem ocupado nosso coração, quanto queremos ouvir da palavra de Deus. Aquela igreja ouviu a palavra de Deus por horas. Por horas. E é triste saber que hoje isso tem sido cada vez mais raro na vida do povo de Deus. Irmãos, hoje a palavra de Deus tem sido retirada dos cultos. Hoje o povo de Deus, o povo dito povo de Deus, não tem amado a palavra de Deus. Querem espetáculos, querem pirotecnia, querem pessoas que os façam chorar. Queridos irmãos, eu me lembro de uma vez que uma pessoa me disse, aliás, essa pessoa me deu a informação de alguém que contou a experiência para ela. Essa pessoa me falou de uma conhecida que foi numa cidade ouvir um desses pregadores motivacionais da internet, que estava naquela cidade
para um determinado evento, porque é assim que eles chamam, não é culto, não é celebração, é evento. E o ingresso era R$300. E essa pessoa estava passando por uma crise no relacionamento, e ela e o companheiro decidiram participar deste evento, porque ela sabia que aquele pregador teria respostas da parte de Deus para ela. Ela foi, pagou o ingresso, entrou, chorou horrores, porque eles sabem como ninguém como fazer isso, levar as pessoas às lágrimas. Choraram horrores, saíram de lá até flutuando, motivados. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Uma semana depois, tudo voltou a estaca zero. As mesmas brigas, as mesmas dificuldades, as mesmas crises. Por quê? Porque isso não resolve absolutamente nada. O que cura, o que transforma, o que modifica a estrutura do ser humano foi, é e sempre será a palavra de Deus. Martin Lloyd Jones disse uma coisa muito importante. Ele disse: os períodos e eras decadentes da história da igreja sempre foram aqueles nos quais a pregação entrou em declínio. Se você quer um povo doente, um povo enganado, não pregue a palavra de Deus. E é isso que tem acontecido. E aqui eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês não são obrigados a concordar comigo, mas eu vou dizer. Sabe quem são os culpados de termos hoje, no Brasil, uma pregação fraca, inoperante, que não resolve nada? É a própria igreja. É a igreja que tem investido nesses falsos pregadores do Evangelho, porque é uma grande oportunidade. E aí eu me lembro do que Paulo disse para Timóteo: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo o quê? Comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo os seus próprios entendimentos, e não darão mais ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que está acontecendo hoje. O povo não quer ser confrontado, o povo não quer ser colocado contra a parede, o povo não quer ouvir Deus lhes mostrando os seus pontos fracos. O povo quer mensagens motivacionais que inflem o seu ego, e sempre haverá aqueles que aproveitarão a oportunidade e serão colocados nos púlpitos e serão pagos para isso. Então a culpa de se haver hoje tantos pregadores com palavras mentirosas, enganando o povo, é da própria igreja. É da própria igreja. Mas olhe para a igreja de Troade. Quem é que elas estavam ouvindo? Um grande pregador? Um grande orador? Não. Elas estavam ouvindo um homem simples, pregando uma mensagem simples, por horas. E mesmo depois do ocorrido com Eutico, eles queriam continuar ouvindo mais, subiram, partiram o pão e continuaram ouvindo a palavra de Deus até o amanhecer. Ai, irmãos, que Deus coloque em nosso coração esse amor pela palavra, porque quando Deus está acima de tudo, a palavra de Deus sempre vai ter a primazia. Nós sempre iremos amar a palavra de Deus. Quando Ele está acima de tudo, queremos a palavra de Deus. Queremos a palavra de Deus. Eu aprendo uma terceira coisa aqui. Quando Deus está acima de tudo, preste atenção, não há circunstância que impeça a adoração. Não há. Não há circunstância. O que foi que aconteceu naquele culto? Um jovem morreu. Um jovem caiu da janela. Um jovem foi levantado como morto. Uma situação totalmente adversa, abrupta. Ninguém esperava por aquilo. Talvez, repito, eles poderiam ter dito para Paulo: Paulo, estamos todos assustados, não conseguimos mais nos concentrar no que você está dizendo. Nós decidimos parar por aqui, queremos ver como foi isso, o que foi que aconteceu. Não! Foram
e continuaram adorando a Deus. Porque quando Deus está acima de tudo, não há circunstância que impeça o servo de Deus de adorá-lo. Posso dizer uma coisa para vocês? Quero que vocês prestem atenção. Vocês aqui e vocês que estão em casa. Irmãos, os eúticos continuarão caindo nas nossas janelas. Deus nunca disse que não seria assim. Me ache aí na sua Bíblia um único versículo dizendo que depois que você entregar a sua vida a Cristo e crer nele, Deus vai retirar todos os eúticos da janela. Me ache. Onde é que está escrito na sua Bíblia? Onde é que está escrito? Que depois que você entregar a vida para Jesus é só vitória. Que depois que você entregar a vida para Jesus é só bênção. Que você agora não é mais cauda, é cabeça. Onde é que está escrito isso? Pelo contrário, quando eu olho para a palavra de Deus, é interessante que a palavra de Deus, ela vai na contramão. Ela desconstrói algumas impressões erradas e equivocadas que eu tenho, colocadas em mim muitas vezes, por essa falácia que se ouve aí fora. Pelo contrário, Jesus Cristo nos diz lá em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí você vai para Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Quem é que está escrevendo lá? Paulo. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em todas as coisas e de toda maneira estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Observe só, você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, leia depois o relato de Paulo, tudo que Paulo enfrentou, tudo que Paulo sofreu. John Piper disse uma coisa muito interessante, não está aqui, ele disse assim, olha, se o amor a Deus pode ser medido, não é? Por bens, por bênçãos, por coisas que nós recebemos, por benesses da parte de Deus, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Deus odiou o apóstolo Paulo. Porque Paulo foi um homem de intenso sofrimento. Lá no final da carta dos Gálatas, aos Gálatas, ele diz assim, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então você observa, irmãos, que todos aqueles que querem estabelecer um relacionamento e querem caminhar com Jesus, vão ter os seus eúticos caindo das janelas. E Deus vai permitir. Sim, você está no culto e você pode estar agora perdendo um ente querido seu sem você saber. Agora, nesse momento. Eu me lembro que lá em Pará de Minas, na minha antiga igreja, nós estávamos pregando sobre o livro de Josué. E eu disse mais ou menos isso que eu estou dizendo para vocês. E eu falei, olha, não há da parte de Deus promessa de que tudo na sua vida dará certo. Não existe isso, não aqui nesse mundo. A completude, a plenitude não é nesse mundo. A plenitude é no mundo vindouro. Nosso lar não é aqui. Você pode estar aqui agora. Eu falei desse jeito, irmãos. Você pode estar aqui agora e um ladrão estar entrando lá na sua empresa e te dando um grande prejuízo. Falei isso na igreja. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, um irmão me ligou. Pastor, o senhor está lembrado ontem que o senhor disse que eu poderia estar no culto louvando e adorando a Deus e um ladrão poderia estar entrando na minha oficina e me dando um prejuízo? E eu disse, sim, irmão, eu me lembro. Ele disse, pois é, pastor, eu estava no culto ontem, um ladrão entrou na minha oficina e roubou as minhas ferramentas e me deu um prejuízo de 25 mil reais. Sabe o que ele disse para mim? Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa, viu, pastor? Eu quero que o senhor saiba de uma coisa. Isso nunca será empecilho para que eu continue servindo ao Senhor.
Sabe, irmãos? Nós temos que ter coragem para desconstruir essa ideia equivocada que as pessoas têm de Deus. Eu quero repetir o que eu acabei de dizer. Escute, os eúticos continuarão caindo das suas janelas. Deus vai deixar. É um diagnóstico médico que vai chegar desfavorável. É um parente que se vai. É um desemprego que bate a porta. É um incidente no trânsito. É um ladrão que vai te assaltar. São os eúticos da vida, que caem das janelas. Aí eu te pergunto, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o que a igreja de Troade fez? Vai subir e vai continuar adorando a Deus? Você vai para o seu quarto e vai falar, bendito seja o nome do Senhor, como Jó disse? Olhe para Jó, perdeu tudo. Ele foi capaz de abrir a boca e dizer, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que acontece quando Deus está acima de tudo. Você parou para pensar que a pandemia revelou muita coisa? Você parou para pensar quantas pessoas desistiram de Jesus por causa da pandemia? Eu me lembro de uma senhora, aqui mesmo em Divinópolis, Me lembro, minha esposa estava grávida da minha filha mais velha. E nós começamos a fazer um estudo bíblico com uma pessoa. E íamos lá toda terça-feira, minha esposa já prestes a dar à luz, não é? E eu e a minha esposa, terça-feira, chegávamos do trabalho, às vezes nem tomávamos banho, já chegávamos em cima da hora, pegávamos nossa Bíblia e íamos para a casa dessa pessoa fazer estudo bíblico com ela. Lembra disso, meu bem? E nós fazíamos o estudo bíblico. E foi assim por umas 2 ou 3 semanas. Até que essa pessoa chegou diante de nós e disse assim, eu quero parar com o estudo bíblico. Mas por que a senhora quer parar com o estudo? Estamos indo tão bem. Eu quero parar porque eu achei que se eu fosse para a igreja de vocês, as coisas iam dar certo para mim. As coisas iam melhorar. Eu estou com um monte de problemas. Eu achei que Deus ia resolver meus problemas. E pelo contrário, não só não resolveu, como está chegando mais um monte de problema. E eu quero parar, porque não é isso que eu esperava. E parou mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou brigar? Porque ideias errôneas que as pessoas têm muitas vezes de Deus. Irmãos, eu encerro e parto para a última aplicação. Sirva ao Senhor. Ame a Deus. Coloque o Senhor acima de tudo na sua vida. Mas saiba de uma coisa, os eúticos vão cair. Os eúticos vão continuar caindo. E Deus vai deixar. E quer saber? Bendito seja o Senhor por isso. Última coisa que eu aprendo aqui e caminho para o final. Última coisa. Quando Deus está acima de tudo, podemos contar com sua presença poderosa. O eútico caiu, eles desceram, Paulo levantou o eútico como morto, não preocupem, a vida está nele, ou seja, houve um milagre ali. E o versículo 12 vai dizer o quê? Que eles subiram, levaram vivo o rapaz e ficaram não pouco confortados. Deus estava mostrando para aquela igreja, Paulo vai embora, eu não. Posso dizer uma coisa para vocês? Quando Deus está acima de tudo, Ele se torna a nossa recompensa. Qual é a grande bênção que recebemos quando colocamos Deus acima de tudo? Ele mesmo, em nós, perto de nós, caminhando conosco, nos abençoando, cuidando de nós. Foi o que aconteceu com a igreja em Troade. Tem alguns versículos maravilhosos na palavra de Deus que nos garantem isso. Isaías 41:13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Salmos 56, versículo 3 diz assim, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Hebreus 13:6 nos diz, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não há bênção maior, não há recompensa maior
do que termos o Senhor em nós, o Senhor conosco, quando o colocamos acima de tudo. Essa é a recompensa. Colocar Deus acima de tudo não necessariamente encherá os seus bolsos. Colocar Deus acima de tudo não necessariamente te proporcionará trocar de carro. Colocar um carro zero todo ano na sua garagem. Colocar Deus acima de tudo não te proporcionará necessariamente comprar a sua tão sonhada casa própria. Colocar Deus acima de tudo não necessariamente garantirá a você que todas as vezes que você for no médico, você voltará de lá animado, sabendo que o diagnóstico foi favorável. Não. Colocar Deus acima de tudo te dará a oportunidade de ter experiências com Deus, de tê-lo caminhando com você. É o que o salmista vai dizer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então existe essa possibilidade, sim ou não? Não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não há nada mais importante, não há nada mais valioso do que isso. É por isso que Paulo vai dizer aos Colossenses: Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos amados, a igreja de Troade colocou Deus acima de tudo. Para os cristãos de Troade, Deus estava acima de tudo. Jesus estava acima de tudo. Porque aquela igreja pôde ver um homem que também colocava Deus acima de tudo e não sabia falar de outra coisa a não ser o Senhor. A igreja de Troade colocou Deus acima de tudo porque amava a palavra de Deus. A igreja de Troade provou que Deus estava acima de tudo, porque nenhum acidente fatal foi incapaz de impedi-la a continuar a adoração. A igreja de Troade colocou Deus acima de tudo e por isso pôde contar com o consolo, conforto e com a presença do Senhor. Aí eu quero perguntar para os irmãos: Deus tem estado acima de tudo na nossa vida? Deus é o personagem principal da nossa vida. Tudo que fazemos, fazemos por Ele, para Ele. Nós pensamos em Deus, nós amamos a Deus, a ponto de colocá-lo em primeiro lugar, primeiro o Senhor. Nós obedecemos essa ordem estabelecida, Ele é o principal. É disso que precisamos. Se assim for, irmãos, seremos verdadeiramente vencedores. Uma igreja vencedora é uma igreja que coloca Deus acima de tudo. Você que está em casa e há muito tempo não tem vindo à igreja, você que está em casa e poderia estar aqui, mas preferiu ficar na comodidade de sua casa, pense melhor nessa sua decisão. Venha congregar, venha adorar, venha participar. Você que esfriou, você que desanimou, você que se deixou levar pelas circunstâncias, você que tem passado por perdas, você que tem passado por dificuldades e por conta disso tem questionado o Senhor, tem colocado dúvidas nas promessas de Deus. Eu, em nome de Jesus, faço um apelo para você: pense melhor nisso. Coloque o Senhor acima de tudo na sua vida e você verá que tudo vale a pena. Você verá que realmente essa é a melhor decisão que podemos fazer. Porque, irmãos, é assim que nós vencemos o nosso inimigo, colocando Deus acima de tudo. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Vamos ouvir o hino 305 com os nossos irmãos do Ministério de Música.